Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre os vírus, um reino à parte. Quando nós trabalhamos com esse assunto, a gente vai lembrar aí da questão da pandemia, né, do coronavírus aí, né, do Covid-19. Então, nós vamos ver os aspectos, estruturas desse vírus, tá? E como a forma de contágio e de reprodução dos vírus aí, beleza? Vamos lá então para nossa videoaula. Então eu coloquei aqui para vocês as estruturas típicas de um vírus, tá? Nós temos aqui então, primeiro, um bacteriófago, tá? Ele possui apenas proteínas e os genes, o RNA internamente, tá? Ele parasita apenas bactérias. Nós temos aqui, ó, o HIV, né? É o vírus que provoca a AIDS. Ele já é um pouco mais complexo, possui lá ó, proteínas, lipídios, genes e enzimas, tá? Que vão auxiliar na fixação da membrana e no processo de parasita da célula, tá? Nós temos aí ó, o vírus do tabaco, que também é um vírus bem simples, possui apenas o gene, o material genético e proteínas, tá? E nós temos aqui o vírus da gripe, ó, aqui embaixo, ó. Ele também é um pouco bem mais complexo, ele possui lá proteínas que vão auxiliar na ligação com a membrana, né? Os lipídios, né? Auxiliar uma reserva energética, né? E o gene aqui, ó, que é formado pelo RNA, né? Beleza? Inicialmente, a gente vai ver que as estruturas, né, correspondentes então aos vírus aí, eles possuem então essa camada, aqui ó, a camada de lipídios do envelope, já que ele não possui célula, e sim uma camada proteica, né? Então esse envelope aí, ele tem então, no caso, essas proteínas internas e externas que vão auxiliar o mesmo, né, através do processo lá da parasita da célula, tá? E ele tem um material interno aqui, ó, o RNA viral. E ao entrar dentro da célula, a gente vai ver que ele vai se tornar um RNA mensageiro. E nós temos aqui, ó, o processo enzima transcriptase reversa, tá? Nesse processo aqui, para quem não lembra do processo de transcrição, é um processo, em poucas palavras, de como se fosse uma cópia. Ele vai lá e copia, então, o DNA para fazer, então, o RNA. Ele vai fazer isso de uma forma diferente, tá? Então, essas aqui são as estruturas básicas de um vírus. Eu até coloquei aqui em vermelho para a gente começar assim, ó. A maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa a tarefa de definir se os vírus são seres vivos ou seres não vivos. Ó, olha só que interessante essa parte aqui. E a gente vai entender agora o porquê disso, tá? Primeiro, a gente vai pegar os pontos a favor, né? Primeiro, o vírus, eles apresentam reprodução. Então, se ele consegue reproduzir, ele é um ser vivo, tá? Só que ele só consegue se reproduzir parasitando um outro ser vivo. No caso, vamos colocar assim no nosso organismo, uma célula, tá? Ele não consegue fazer isso independentemente, né? Segundo, presença de material genético. Ele pode ter o DNA ou o RNA. E o mais interessante, eles conseguem fazer mutação constantemente, né? Aí se você for pegar algumas biografias, fala-se que é um processo de adaptação deles mesmos. E o processo de adaptação é o terceiro fator que leva esses animais a ser considerados seres vivos aí, tá? Já contra, você vai ter aí, ó, os vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não são formados por célula. Então, eles não vão entrar naquela característica lá da teoria celular, né? Então, e dois, a ausência de metabolismo próprio, já que como eles são parasitas, eles necessitam de outras células de outro organismo para retirar o material para sobreviver, né? Então, nós temos aqui então as principais características dos vírus aí, então, tá? Eu até citei aqui para a gente fazer essa revisão para vocês relembrarem aí, ó. São organismos acelulares, ou seja, não são formados por células, são parasitas, hein? Tá aqui, ó, ou seja, eles só vivem retirando nutrientes ou substâncias de outro ser vivo, tá? De forma alguma, eles não possuem metabolismo próprio, tá? Então quer dizer que eles não vão fazer síntese, ou seja, vão produzir proteínas, muito menos respiração celular, já que eles vão pegar esse material todo pronto da célula parasitada.
tá? O material genético dele pode ser tanto DNA quanto RNA, né? E o mais interessante agora, seu material genético possui a informação para produzir o RNA mensageiro, né? E os outros dois RNA, tanto o ribossome quanto o transportador, que vão participar da construção dessas proteínas virais para auxiliar na formação do vírus, tá? No caso, dentro da própria célula do hospedeiro aí, beleza? Então tá aqui agora. Dentro desse processo de reprodução aí, a gente vai trabalhar com dois ciclos aí de reprodução dos vírus. Um deles é o ciclo lítico e o outro é o ciclo lisogênico, beleza? Então a gente vai descobrir agora qual que é a diferença entre eles aí. No ciclo lítico, né, o que acontece? Provoca a morte da célula hospedeira. O vírus vai lá então, né, contamina, deixa eu abrir aqui, editor, iniciando aqui, tá? Contamina a célula, libera o seu material genético internamente. Esse material genético interno, ele vai se reproduzir internamente. Após essa reprodução, tá? Ele vai iniciar a formação de novos vírus, né? Vai produzir a proteína internamente, vai ter a formação de novos vírus e eles vão eclodir, né? Tá? Esse novos vírus vão eclodir essa célula, né? E vão liberar novos vírus ao ambiente. Então provoca a morte celular, então aí, beleza? Já no ciclo lisogênico, não vai provocar a morte da célula hospedeira, mas dependendo da quantidade de vírus produzido, pode sim também se tornar um ciclo lítico, tá? Então notem aí as três etapas aí que eu coloquei para vocês, aonde na primeira etapa aí o vírus vai lá, libera seu material genético internamente, esse material genético se liga ao material da célula hospedeira e ele então se duplica junto com a célula ali, beleza? Tá? Nesse caso então não houve a morte da célula, só houve a replicação aí, a duplicação do material genético aí, junto com um processo de divisão celular aí dessa bactéria em questão. Aí vem aquela questão muito o pessoal pergunta, mas o que é retrovírus, tá? O retrovírus nada mais é do que qualquer vírus que possui RNA como material genético, tá? E o mais interessante é que quando a infecção da célula do hospedeiro precisa transformar-se em DNA para conseguir se reproduzir. Esses micro-organismos só conseguem fazer isso porque possuem uma enzima especial, a transcriptase reversa. O que acontece lá? Quando ele entra dentro do organismo da célula hospedeira, aqui ó, o RNA viral, ele vai lá, modifica, né, os RNA mensageiro, que leva então a mensagem para o ribossome, que busca então os RNA que ficam no citoplasma, que é no caso o transportador, né? Quando há a formação da proteína, essa proteína vai ser feita de acordo com o RNA do vírus aqui, ó, que foi lá para o citoplasma, lá para o ribossome, tá? Então vai formar então uma proteína formada à base do RNA do vírus e não do DNA da célula. Então por isso a gente chama isso de retrovírus aí, beleza? O mais comum que a gente tem aqui, tá, é a reprodução do HIV, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida no organismo. Lembrando que uma pessoa não morre de AIDS. A AIDS, o vírus em si não mata, mas a pessoa morre com a AIDS. Por quê? A AIDS a gente já sabe, ó. Deixa eu só abrir o editor. A AIDS, ela vai fazer o quê? Ela vai lá atacar as células as chamadas linfócitos T, do tipo CD4, tá? É uma célula de defesa muito importante, tá? Que a principal função dela é dar o alarme no nosso organismo para ativar o nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? Se eu desligo então esse alarme, qualquer outra substância oportunista pode entrar no meu organismo e levar esse organismo à morte. Olha que interessante, tá? Então, ela vai lá e destrói a defesa. Automaticamente, quando ela entra, ela já começa a fazer esse processo aí, tá? Ou seja, o nosso organismo não tem como sinalizar para outras células que tem um invasor no nosso organismo. E quando isso acontece, né, já está tarde demais, porque o nosso organismo não consegue fazer o combate, tá?
Aí o que acontece? Dentro do ciclo reprodutivo, vocês vão ver aqui, ó, que aqui nós temos aqui a partícula do HIV, tá? Quando entra em contato, começando esse ciclo aqui, tá? Quando entra em contato com a célula, ele, como possui proteínas especiais na sua estrutura, ele entra em contato com a parede, no caso, me desculpe, a membrana da célula, né? Ele então libera seu material genético internamente. Esse material genético ele vai então aqui, ó, liberou o material genético. Esse material genético agora vai se ligar ao material do núcleo. Ele vai agora, ó, se ligou ao material do núcleo. Ele vai agora então sofrer um processo de reprodução, né, de duplicação, me desculpe, no caso é considerado como reprodução. Após esse processo aí, o que acontece? De reprodução, ele vai lá para o citoplasma, aonde ele recebe as proteínas, né, específicas lá dos ribossomos, já que o RNA transcriptase, né, sofreu então modificações e produziu proteínas específicas para a formação então desse vírus, e esse vírus então vai, ó, liberar para o meio externo aí, né, podendo então contaminar um outro indivíduo aí, tá? E para finalizar essa questão dos vírus, eu coloquei para vocês aqui um mapa mental relacionado então ao coronavírus ou também chamado Covid-19 aí, também, que também é da família que causa infecções no ser humano e provoca infecções respiratórias que podem também levar à morte, como nós já vimos aí. Então eu botei aí para vocês aí, ó, a prevenção principal, né, é evitar contato direto com pessoas, né? Aí tem a questão aqui do fique em casa, tá aqui, ó. Tá? A incubação é de 2 a 14 dias, né? Ou seja, quando a pessoa é contaminada, tem esse tempo de virulência que a gente chama. O contágio é de pessoa para pessoa, pode ser contaminado pelo ar, pessoas muito próximas aí, que liberam no ar aí, ó, gotículas de saliva, né? Tosse, espirros, catarro e até mesmo toque. A pessoa passa a mão ali na secreção e acaba pegando na sua mão. Você leva então a sua mão, não lava ou não passou álcool em gel, leva isso no rosto, nas narinas, nos olhos, na boca, acaba contaminando, tá? Nós vamos ver bem aí que os principais sintomas aí é tosse, coriza, né, com o nariz escorrendo, febre alta, e ele é muito semelhante à gripe, né? O diagnóstico é feito através de coleta de materiais respiratórios, né? Também pode ser feito através do sangue, né? E o tratamento é feito em hospitais, muito repouso e bastante hidratação, tá? A gente vai ver então que nesse processo e agora a gente vai trabalhar muito com os fatores de risco, que são idosos, né? Pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, igual a gente viu o pessoal que tem HIV, tá? Ou que tem uma imunidade muito baixa, estresse elevado, não come direito, né? Não faz atividade física. Fumantes também tendem a sofrer bastante e pessoas com problemas cardíacos, tá? Então, basicamente, eu fiz aqui um resumo geral e achei até esse mapa mental aqui bem interessante que botei para vocês, tá? E se vocês tiverem dúvida, tá, em relação a esse vídeo, nós vamos tirar na aula, que eu vou refazer essa aula com vocês ao vivo aí, beleza? E aqui eu coloquei para vocês, ó, algumas das principais doenças causadas pelos vírus, que são chamados de viroses, tá? Eu vou falar então só a doença, a transmissão para vocês aí, porque se não for a aula fica muito extensa. A gente tem aí, ó, um sarampo, né? Que tem aí o RNA como material genético, né? Nós temos a rubéola, também com RNA, a cachumba, também, catapora, também é uma virose. Opa, mas a catapora já tem DNA como material genético, hein? A gripe, que é chamada de influenza, com RNA. A poliomielite, também é o RNA, né, que é chamada de paralisia infantil. A hidrofobia, que é a chamada raiva, também é um RNA, tá? Nós temos aqui a herpes, que é considerada, né, uma doença sexualmente transmissível, também é um material genético pelo DNA. A mononucleose infecciosa também é pelo DNA. A varíola, né, também DNA, surgiu há um tempo há pouco agora, né? A febre amarela também é um RNA transmitida pelo mosquito aí, a Aedes aegypti, que também transmite a dengue, a zika, chikungunya, né?
Nós temos o papiloma, que é o chamado de HPV, também é DNA. A hepatite A, que é infecciosa, tá? Pela RNA também. E para finalizar, a gente tem a hepatite B, tá? Que também é pelo DNA, que também é considerada uma doença sexualmente transmissível. Nós temos a hepatite C também, que pode ser considerada, já que é transmitida, tá? E por último aí a gente tem a AIDS, que é pelo RNA. Então notem que a grande maioria dessas viroses humanas aí são provocadas, né, por contato direto, por gotículas de saliva, né? Ou seja, quando você tem um contato muito próximo com a pessoa ali, que tem a troca de material genético, no caso da relação de material genético, de fluidos pela relação sexual, tá? Você tem o contágio, então, desse aí. E boa parte, como vocês viram, há vacina, mas a grande maioria ainda não há vacina, tá? Pessoal, então, até a próxima aula. Muito obrigado e valeu!